E existe uma coisa no sucesso que, se não tomar cuidado, o cara vira narcisista, mesmo não sendo. Felca, toma muito cuidado pro público não tomar ranço de você. Deixa eu explicar, mais ou menos, pra minha comunidade, o porquê que eu estou muito feliz com essa proposta. O que acontece quando o seu maior herói se senta na mesa com o seu maior inimigo? Felca era a voz da internet, o martelo contra a hipocrisia, o nome por trás da Lei Felca, que prometia proteger nossas crianças. Mas o fato é que existe um preço para a fama, e para Felca, esse preço veio na forma de um contrato com a Rede Globo. De um lado, ele diz que é o desafio de uma vida, a chance de levar a pauta da adultização para o Brasil inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a fúria da comunidade explode. A polêmica é gigante e se divide em duas teses opostas. A tese da acusação. O contrato é a prova de que Felca é um traidor vendido, silenciado por um alto salário e comprado pela mesma emissora que, por décadas, foi acusada de propagar a adultização. A luta dele acabou. Agora, a tese da defesa. Felca é um estrategista gênio que está usando o púlpito da Globo para lutar contra o sistema de dentro, levando sua denúncia a um nível de alcance que o YouTube jamais daria. A luta dele apenas começou. Afinal, qual lado está correto? A credibilidade de Felca foi destruída ou ele está prestes a fazer a jogada de mestre? Nesse vídeo, vamos promover um debate poderoso e trazer os dois lados para o ringue, contando também com alguns trechos da doutora Ana Beatriz Barbosa. Vamos definir. A ida de Felca para a Globo é a traição definitiva ou a estratégia que vai mudar o jogo? Fique até o final e escolha o seu lado. E já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Um salve especial pro Gama e para toda a comunidade incrível aqui do Tesouro da Mente. É isso aí, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que, olha, tá dando o que falar, dividindo opiniões mesmo na internet. A recente parceria, digamos assim, do youtuber Felca com a Rede Globo. Ele vai ter um quadro no Fantástico. Exato. E a pergunta que fica martelando é: essa decisão representa, tipo assim, uma traição? Uma traição aos princípios que o Felca sempre defendeu, à comunidade que o levantou? Quer dizer, ele se vendeu, como muitos estão dizendo por aí? Ou, por outro lado, será que a gente pode ver isso como uma jogada estratégica? Uma manobra calculada, talvez, para usar uma plataforma de massa como a Globo e tentar ampliar o alcance da mensagem dele sobre saúde mental, sobre os perigos do ambiente digital, coisas que ele já vinha falando. E toda essa discussão vem, né, da repercussão gigantesca online. São milhares de comentários, as pessoas debatendo fervorosamente e, claro, das próprias justificativas que o Felca deu, que, bom, para muita gente não convenceram muito, não. Eu vou argumentar aqui hoje que essa ida do Felca para a Globo pode sim ser vista como um passo estratégico. Um passo que visa um impacto maior, talvez diferente, com essa pauta importante da saúde mental, que ele mesmo diz ser muito pessoal. E eu vou defender a perspectiva de que essa aliança com a Globo, olha, é marcada por uma hipocrisia profunda, que ela representa um comprometimento sério dos valores que ele mesmo pregava, levantando muitas dúvidas sobre o que está por trás disso tudo. Bom, E existe uma coisa no sucesso que, se não tomar cuidado, o cara vira narcisista, mesmo não sendo. Como? Tipo como? Porque o que é o narcisista original? A gente vive uma epidemia de narcisistas e muitos deles, porque não sabem lidar com uma ascensão. O narcisista é aquele cara que a autoestima dele é meio disfuncional. Ele passa e ele não tem muita empatia pelo outro e ele precisa ser agradado e bajulado. Isso é o narcisista. Agora, vamos para um cara que não é narcisista, mas do nada ele começa a ter uma opção de gente que diz tudo sim para ele, diz que ele é super foda, super bacana, começa a ter bajulador de rodo. Para ele começar a subir o salto e perder a noção, Fácil. é muito fácil. E numa hora dessa, quem é amigo mesmo fala. então, começando pela minha visão, eu vejo o Felca olhando para o Fantástico e pensando na visibilidade. Ele mesmo mencionou um alcance estimado de 20 milhões de pessoas, e ele fez um ponto sobre talvez atingir gente sem acesso regular à internet, gente que não está no nicho dele do YouTube. Para quê? Para falar de assuntos que ele considera cruciais. Autoestima, bullying, os transtornos emocionais que estão muito ligados a esse nosso mundo digital de hoje. A gente não pode, assim, simplesmente ignorar o potencial benéfico de levar essa discussão sobre saúde mental para a TV aberta, né? O próprio Felca, ele já falou abertamente sobre a experiência pessoal dele com bullying. E lembram do vídeo sobre adultização?
Ele fez questão de trazer uma psicóloga, de dar um peso técnico àquilo, mostrando um certo compromisso com o tema. A justificativa central dele, pelo menos a declarada, foi essa coisa de poder salvar vidas. Ele disse que se salvasse uma única pessoa, já valeria a pena. Isso é forte, né? E tem mais. Segundo ele, a ideia do quadro partiu dele mesmo. Isso, para mim, sugere uma crença genuína na importância dessa pauta e na escolha da plataforma. Ele garante que vai ter especialista, que vai ser feito de forma responsável. Então, nesse cenário, a Globo estaria, dando um espaço nobre para uma voz com muita credibilidade para abordar temas delicados. É uma aposta no alcance e na mensagem. Interessante essa perspectiva, mas a minha leitura é radicalmente oposta. Para mim, essa ida para a Globo soa assim como uma contradição enorme, quase surreal. É uma hipocrisia que salta aos olhos. Vamos lembrar, esse mesmo Felca foi quem criticou pesado influenciadores que faziam propaganda de casas de aposta, as tais das bets. Ele chegou a usar uma expressão fortíssima, disse que essa gente tinha sangue nas mãos. Agora, pensem comigo, ele se junta justamente à Rede Globo, uma emissora que não só é uma das maiores divulgadoras dessas mesmíssimas bets no país, como já foi até apontada pela imprensa como possível sócia de uma delas. Aí fica a pergunta que tá ecoando em tudo que é canto na internet. O Felca agora também tem sangue nas mãos? É inevitável essa questão. E o argumento do alcance? Para mim, ele não se sustenta. O vídeo dele sobre adultização, aquele que gerou a Lei Felca, aquela lei sobre exposição infantil online, né? Bateu 50 milhões de visualizações, só no YouTube. Isso é mais que o dobro dos 20 milhões que ele estima para o Fantástico. Ele já tinha um alcance massivo, um poder de mobilização comprovado na plataforma dele. Ele não precisava da Globo para ser ouvido em larga escala. Além disso, não dá para ignorar o óbvio. Ele vai receber um salário da Globo, certo? E de onde vem uma parte significativa do dinheiro da Globo? Justamente da publicidade dessas casas de aposta que ele tanto criticava. É um ciclo, no mínimo, desconfortável. E é muito sintomático que no vídeo de explicação dele, ele tenha passado batido por essa questão das bets. Não tocou no assunto. E tem mais um ponto. A própria Globo, historicamente, foi alvo de críticas por, supostamente, promover a adultização infantil em novelas, em programas, por décadas. Justamente o que o Felca combateu com tanta veemência. Aí ele diz que vai ser só um apresentador. Isso o isenta de ser usado pela emissora, seja para limpar a barra da Globo, seja para empurrar pautas como a da regulação da internet, que muitos veem com desconfiança. A reação online, os vendido, hipócrita, isso não surgiu do nada, né? Tem um fundo de verdade nessa percepção de incoerência. Entendo perfeitamente a sua colocação e reconheço que a questão da hipocrisia, principalmente ligada às bets e a esse histórico da Globo com a adultização que você mencionou, é, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles dessa história toda. É o ponto mais sensível, onde a crítica pega mais forte. É mais que sensível, eu diria que é o cerne da contradição. Como é que você justifica ter uma postura tão incisa contra as bets, usando termos como sangue nas mãos, e logo em seguida você se alia à principal vitrine dessas mesmas empresas no Brasil? Para muita gente online, isso simplesmente não fecha. A matemática não bate. Como você concilia receber um dinheiro que indiretamente vem dessa fonte que você condenava? Essa dissonância cognitiva é muito grande e abala aquela imagem de coerência que era justamente um dos grandes trunfos do Felca. Compreendo o raciocínio, é um argumento poderoso. Porém, será que a gente não pode considerar, nem que seja como hipótese, uma estratégia mais complexa por trás disso? Talvez, como alguns sugeriram, uma tentativa de usar a própria plataforma do inimigo, por assim dizer, para disseminar uma mensagem contrária. Sabe, aquela ideia de mudar o sistema por dentro? A urgência que ele parece sentir em relação à pauta da saúde mental, e ele conecta isso à história pessoal dele, talvez possa justificar aos olhos dele essa aliança tão controversa.
ele pode ver isso como uma oportunidade única de levar o debate sobre os impactos negativos do mundo digital, sobre a pressão estética, sobre o bullying, para dentro de uma estrutura que, sim, de certa forma, ajudou a moldar ou normalizar alguns desses problemas culturais. Aquela frase dele sobre salvar vidas, por mais que possa soar, talvez até um pouco messiânica para alguns, pode ser um motor genuíno por trás dessa decisão. Uma decisão paradoxal, sem dúvida, mas talvez com uma intenção que ele considera maior. A explicação que ele deu ao público. Ele fez questão de dizer que a ideia de ir para a Globo foi dele. A iniciativa partiu dele. Aí eu pergunto, não é um pouco ingênuo acreditar que a Globo, uma empresa com interesses comerciais claríssimos, vai permitir críticas diretas a uma das suas maiores fontes de receita dentro do seu programa de maior audiência? Na prática, ele vai ser silenciado nesse ponto. Não tem como fugir disso. E a ironia, como o internauta bem apontou, seria o quê? Um anúncio de uma casa de apostas passa justamente no intervalo do quadro dele sobre saúde mental, sendo que existem estudos, relatos, um monte de evidências mostrando que essas apostas estão ligadas ao agravamento de problemas de saúde mental, como o vício em jogo, a ansiedade e a depressão. Quer dizer, ele estaria na prática sendo financiado por aquilo que ele mesmo criticava e que potencialmente agrava o problema que ele diz querer combater no quadro dele. Isso não é só paradoxal, é quase cínico. Reconheço a força desse argumento sobre as bets, como eu disse, o ponto mais vulnerável, onde a defesa dele fica mais difícil. Mas vamos tentar analisar a questão do alcance por um outro ângulo por instante. Que ângulo? A justificativa do alcance, para mim, se despedaça quando a gente olha os números friamente. São 50 milhões de visualizações num único vídeo no YouTube. Isso é um fenômeno. Contra uma estimativa de 20 milhões na TV pro Fantástico. E tem mais. A própria fala dele, meio romantizada sobre as pessoas se reunindo em botecos para assistir ao Fantástico, isso foi ridicularizado por muita gente na internet com razão. Sou anacrônico, desconectado da realidade de como as pessoas consomem mídia hoje. Como disse um comentarista, essa realidade mudou faz uns 50 anos. Ele parece estar diminuindo o próprio poder, o alcance gigantesco que ele já construiu na plataforma dele, onde, aliás, ele tem total liberdade editorial, o que ele não vai ter na Globo. O quanto talvez não seja só quantitativo, entende? Pode ser qualitativo também. A audiência da TV aberta, e especificamente a do Fantástico, que ainda tem um peso cultural grande, pode sim alcançar um segmento da população que é diferente do público cativo dele no YouTube. Pensa em pessoas mais velhas, talvez, ou gente de regiões com acesso à internet mais limitado, ou simplesmente pessoas que não frequentam esses debates mais nichados que acontecem online. Seria, como alguns analistas colocaram, uma chance real de furar a bolha, levar essa mensagem sobre saúde mental, sobre cyberbullying, sobre os perigos da exposição online excessiva para quem talvez nunca fosse ouvir falar disso de outra forma. O impacto nesse público diferente, mesmo que o número absoluto seja potencialmente menor que um viral específico no YouTube, poderia ser significativo. Essa pode ser a aposta dele, justificar a escolha da plataforma pela qualidade do alcance, não só pela quantidade. Furar a bolha. Mas a que preço? Qual o custo dessa estratégia? O custo da credibilidade dele junto à comunidade que o apoiou, que o defendeu e que agora se sente em grande parte traída. O custo de associar a imagem dele, que era vista como autêntica, a uma emissora com um histórico tão questionado em tantos aspectos. E aí não são só as bets, são as acusações passadas de parcialidade política, é a própria questão da adultização que ele mesmo trouxe à tona e agora parece relativizar ao se juntar à emissora. Porque, mano, a fama dá uma endoidada na galera. E quanto mais rápida ela vem, mais tem esse efeito. Porque faz quase um efeito droga. Bate lá em cima. Eu não acho que é quase, não. Acho que é igual. Não sei, tá? Não, mas eu tô dizendo, bate um efeito quase droga, porque assim, sobe muito rápido, você começa a experimentar de tudo muito rápido, teu cérebro é uma máquina. E quando ninguém te fala mais não? É a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Porque você nunca mais vai saber quem é teu amigo ou não. E aí a gente volta na polêmica da Lei Felca.
Essa lei que nasceu da repercussão do vídeo dele é muito criticada por muitos especialistas. Dizem que é uma legislação feita às pressas, mal redigida, que pode abrir brechas perigosas para censura, para uma regulação excessiva da internet. E tem gente especulando online, e não são poucos, que essa lei teria sido, digamos, costurada com apoio da própria Globo e de setores políticos alinhados a ela, que têm interesse em controlar mais a internet. Se isso for verdade, essa parceria atual fica ainda mais suspeita, né? Levanta a possibilidade de ele já estar sendo de alguma forma instrumentalizado há mais tempo do que a gente imagina. Contradições de tantas pontas soltas, é quase natural que a suspeita sobre as reais motivações apareça com força. Será que é o dinheiro? A grana que a Globo pode pagar? Será que é a busca por um outro tipo de status, a validação da mídia tradicional, o selo fantástico no currículo? A desconfiança é muito palpável nos comentários online, se vê direto. Pix caiu, moral sumiu, o coração dele quer dinheiro, era todo um personagem para capitalizar em cima da polêmica. E as comparações com outros influenciadores, como Felipe Neto, por exemplo, que também teve uma trajetória de mudança de postura ao longo do tempo e se aproximou da Globo e de certas agendas políticas, essas comparações se tornam muito frequentes e parecem fazer sentido para uma parte do público que acompanhava o Felca justamente pela postura crítica e independente que ele tinha. Por outro lado, a gente não pode simplesmente apagar o relato emotivo que o Felca fez sobre a história pessoal dele com o bullying. Ele pareceu genuinamente afetado ao falar disso e a forma como ele destacou a participação da psicóloga no vídeo sobre a adultização. Isso sinaliza, ao menos no discurso, uma preocupação real com a abordagem responsável do tema. Ele fala com uma aparente sinceridade sobre esse desejo de ajudar, de encontrar um propósito maior nisso tudo. Aquela aura de credibilidade que ele conseguiu construir e que foi mencionada em algumas análises por aí, não deveria ser descartada tão facilmente como se fosse só um personagem bem construído. Existem pessoas sim, comentários de gente que ainda acredita na sinceridade dele, que acredita que a causa da saúde mental é realmente o que o move, apesar das escolhas controversas de como levar essa causa adiante. A questão crucial para mim é que a explicação que ele deu, aquele vídeo longo, soou para muita gente, e eu me incluo totalmente nisso, como um puro apelo emocional. Uma tática, talvez até inconsciente, de desviar o foco das críticas mais duras, mais concretas, sobre a hipocrisia gritante e o envolvimento indireto com o dinheiro das bets. Como alguns canais de análise apontaram muito bem, ele gastou tempo rebatendo acusações mais absurdas, tipo aquelas de ser satanista, que são fáceis de descartar, né? Mas ele convenientemente ignorou as perguntas centrais, as questões pertinentes que a própria comunidade dele estava levantando. A percepção geral refletida em comentários como respondeu não respondendo nada com coisa alguma, ou que ele parece estar tentando enganar a si mesmo, isso mostra uma sensação generalizada de falta de honestidade intelectual na justificativa dele. Ele não enfrentou o núcleo da crítica, ele deu uma volta. O que nos traz, então, a uma outra preocupação importante. Qual vai ser o papel real que ele vai desempenhar lá na Globo? E quais as possíveis influências externas sobre o conteúdo que ele vai apresentar? Exatamente. Existe um temor muito real e muito expresso online de que ele acabe se tornando apenas um bonequinho ventríloco da Globo, como disse um internauta. Que ele esteja lá só para ler roteiros pré-aprovados, roteiros que, obviamente, vão servir aos interesses da emissora. E isso inclui, muito provavelmente, a controversa agenda da regulação das redes sociais. A gente sabe que a TV aberta vê isso com bons olhos, né? É uma forma de tentar frear a concorrência da internet, que tirou muito do poder e da receita deles. E não dá para ignorar a associação histórica que muitos fazem da Globo com determinados espectros políticos. Isso, queira ele ou não, politiza a presença dele ali. Análises de mídia apontam que essa estratégia da Globo de trazer figuras da internet para suas plataformas é, em parte, uma tática de sobrevivência. Uma tentativa de rejuvenescer a imagem, de recuperar relevância junto a um público mais jovem. E o Felca agora faz parte dessa dinâmica, desses interesses,
corporativos da emissora. Ele não está num vácuo. Ele, por sua vez, assegura que o conteúdo vai ser validado por especialistas, que vai ser produzido com responsabilidade. A gente não pode partir do pressuposto de má-fé generalizada em relação ao quadro específico sobre saúde mental antes mesmo de ele ir ao ar. Talvez haja ali um espaço, mesmo que limitado, para fazer um trabalho sério. E ele também foi muito enfático ao negar qualquer intenção de entrar para a política partidária, né? Tentou traçar uma linha ali e se colocar como um comunicador, não como um político. Ele pode realmente acreditar que é possível usar esse espaço, mesmo com todas as amarras e limitações que certamente vão existir, para fazer o bem, para levar uma mensagem positiva. Mas a promessa de não se candidatar a um cargo político não isenta de ser usado politicamente ou de suas ações terem repercussões políticas enormes. A própria Lei Felca é o maior exemplo disso. A imagem dele já foi instrumentalizada, goste ele ou não, e resultou numa legislação que é duramente criticada por muitos especialistas como falha, como apressada e potencialmente danosa à liberdade de expressão online. A crítica de que ele escolheu um lado ao se aliar à Globo é persistente e é compreensível dada a posição e o histórico da emissora no cenário midiático e político brasileiro. Ele pode não querer ser um político, mas a ida dele para a Globo é sim, inescapavelmente, um movimento com profundas implicações políticas e que o alinha, na percepção de muita gente, a um determinado campo ideológico e a interesses empresariais muito específicos. Não tem como separar as coisas. Bom, tentando resumir a minha posição aqui, eu vejo a decisão do Felca, apesar de reconhecer que é extremamente controversa e que tem pontos problemáticos que a gente não pode ignorar, como uma tentativa que pode ser interpretada como legítima. Talvez ingênua em alguns aspectos, talvez mal calculada em outros, mas uma tentativa de usar uma plataforma de alcance massivo para impulsionar uma causa que, tudo indica, é genuinamente importante para ele: a saúde mental no contexto digital. Ele parece acreditar de verdade no potencial transformador dessa mensagem e, talvez por isso, esteja disposto a enfrentar as complexidades, as críticas e os custos de imagem inevitáveis dessa associação com a Globo. O potencial benefício do quadro, se ele conseguir manter o foco no tema e executar bem, com responsabilidade como promete, acho que não deveria ser totalmente descartado de cara. E eu reafirmo a minha posição. Para mim, essa aliança com a Globo representa uma contradição fundamental, quase insuperável, para a figura do Felca. Ela corrói a credibilidade que ele construiu justamente em cima da crítica a práticas que a própria emissora endossa ou das quais ela lucra diretamente, como é o caso flagrante das bets. Ele arrisca os princípios que defendia, ele aliena uma parcela significativa da base que o apoiava, ao se vincular a uma organização com histórico tão complexo e com interesses próprios tão evidentes. A justificativa do alcance, para mim, não se sustenta diante do sucesso estrondoso que ele já tinha online. E a ausência de respostas diretas de enfrentamento às críticas mais pertinentes, como a questão crucial das bets, levanta dúvidas muito sérias sobre as motivações reais por trás dessa mudança. Vou falar sobre o Fantástico também, vou falar sobre o Fantástico, que eu vou fazer um quadro no Fantástico. Foi uma ideia que eu tive, foi uma ideia minha que eu tive, eu passei pra eles abraçaram a ideia. E a ideia basicamente vai ser falar sobre saúde mental, né, com especialistas. Então eu vou estar num lugar meio de apresentador do quadro, né. E todas as... isso era uma dúvida que eu vi muita gente tendo, né. Todos os episódios, todo o roteiro, ele vai ser passado com o especialista, obviamente, pra gente fazer de uma forma super responsável. Obviamente, não vou falar coisas da minha cabeça, né? Obviamente, não tem informação nenhuma em saúde mental. Eu vou estar lá como apresentador, apresentando um quadro sobre saúde mental. E muitas confabulações foram feitas acerca desse assunto e acerca de outros assuntos também. Porque o que acontece? Inclusive, essa foi uma experiência muito positiva pra mim. Ver o que estão falando sobre mim recentemente foi uma experiência muito positiva pra mim, porque eu entendi muitas coisas da natureza humana. Deixa eu explicar o que acontece. Eu sempre falei sobre saúde mental, da minha forma, obviamente, na internet, tentando ser o mais possível. O vídeo de adultização, por exemplo, é um vídeo sobre saúde mental, se você parar pra pensar, porque no vídeo eu fiz questão, inclusive essa foi uma ideia que eu tive em conjunto, eu fiz questão de trazer uma psicóloga no final do vídeo pra falar sobre o assunto de abuso sexual, pra falar sobre o assunto de adultização. Isso pra mim era o que eu sempre falei em toda entrevista que eu dei. Toda entrevista que eu dei, cara, eu falei isso. A treta, as coisas que aconteceu de treta, de problema, e daí a gente ameaçando, e daí o mundo cai na minha cabeça, isso aí, ok, legal, pode ser. A parte onde eu pude falar de saúde mental,
onde eu pude falar um consolo pra quem sofre abuso e pude falar, você não tem culpa. Cara, às vezes, a pessoa nunca ouviu aquilo na vida. Porque quando chega em 50 milhões de visualizações, como foi o vídeo da doação, ele não chega só nas pessoas que são educadas pela internet, digamos assim, que tem conhecimento de senso comum, ou mesmo de conhecimento, ou que tem acesso a psicólogo, exatamente. Tem pessoas que nunca sequer sabem como que é uma terapia. E daí o que acontece? E daí eu vou fazer um quadro na Globo sobre saúde mental. E por que eu decidi falar sobre saúde mental na Globo? Porque a mídia tradicional, a televisão, a comunidade vai entender, né? A televisão, a minha comunidade, eu espero, bom, vamos lá. A televisão é um meio, vamos lá, o Fantástico ele pega mais ou menos 16 pontos de audiência por programa. Isso significa, pessoal, você que não manja, que ele pega 20 milhões, em torno de 16 a 20 milhões. Não, acho que não é 16 pontos de audiência, acho que é mais, acho que é uns 20, 30, né? 16 a 30, o ponto de audiência, se não me engano, equivale a 600 mil pessoas, algo assim. 16 milhões a 20 milhões de pessoas, tá? E tem pessoas, cara, que assistem TV que nem sequer tem um celular, parceiro. Nem sequer tem um celular, cara. E a pessoa se reúne, 20 pessoas, por exemplo, numa periferia, ela se reúne 20 pessoas para colocar o programa na TV, num boteco, por exemplo, e assistir aquele programa. E se eu posso falar sobre saúde mental de forma responsável, com especialistas, com psicólogo, trazendo um especialista para conversar com ele, fazer perguntas que eu tenho curiosidade, eu tô lá para descobrir também sobre esses transtornos, que eu vou falar, sobre as coisas que eu vou falar. Se eu posso trazer essa informação para um meio onde as pessoas não têm essa informação, parceiro, se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa do suicídio ou da miséria emocional existencial com esse quadro, pra mim, cara, já fecha todas as contas. Já fecha todas as contas, tá? E daí acontece, mais ou menos, quando eu não sei o quadro no Fantástico, aconteceu mais ou menos, e é a primeira vez que eu tô respondendo sobre isso. Mas achei que valeu a pena responder porque tá muito inflamado isso, né? Acontece mais ou menos o que aconteceu com o vídeo da doação, que as pessoas começam a confabular. E foi aí que eu achei que é interessante essa experiência que eu tive, inclusive. As pessoas começam a confabular. Então, por exemplo, no vídeo da doação, eu vi pessoas criando teorias macabras, completamente macabras do que aconteceu. Era coisas bizarras mesmo. Então eu vou explicar, por exemplo. Na verdade, o Felca, tô falando a verdade. Na verdade, o Felca, ele está... Existem alguns fios invisíveis movendo a mente e o braço do Felca. Esses fios invisíveis e completamente atemporais e homéricos, eles conseguem se conectar através de reptilianos. Reptilianos, pessoal, acordem, acorda. Reptilianos que vivem embaixo da terra, não vivem na cima não, viu? Alguns vivem lá em cima, fica flutuando. Alguns vivem embaixo da terra, vivem nos lagos. Pessoal que deixa água encanada, toma cuidado, deve ter reptiliano no cano. O reptiliano chega e começa a controlar uns fios invisíveis do Felca e ele começa a fazer o vídeo da doação. Através de alienígenas. E nossa, o Felca, na realidade, ele é um grande satanista, uma pessoa que tem contato direto com o Paimon, contato direto com Asmodeus, recebe Asmodeus na casa o dia todo. Asmodeus entra e vamos tomar um chá o dia todo, conversa com o Paimon e desabafa, e abraça, e daí vem capeta, vem demônio, vem diabo. Eu sempre falei que eu sou cristão. Sempre falei que eu sou cristão, cara. Eu sou cristão, parceiro. Capeta, não quero capeta na minha casa, eu quero Deus, eu sou cristão. Mas fala, não, na verdade, ele é satanista, ele está fazendo um grande plano macabro para trazer crianças para o tráfico humano e satã, e rituais iniciáticos, onde ele mata cabras e come cabeças de neném, e porque tudo aconteceu. Um vídeo da doação, com certeza foi uma obra do diabo. Mas é claro, com certeza foi uma obra do diabo em conluio, aqui ó, conluio, o diabo alienígena, aqui ó, os dois assim ó. E eu pego e fico me divertindo, cara. Por que eu não respondo? Porque é divertido. Entendeu? Eu fico dando risada, cara. Deixa o pessoal falar, eu fico dando risada. E daí quando eu entrei na Globo, começaram a falar as mesmas coisas. Nossa, o Felca, na realidade, ele está num grande movimento macabro para transformar as coisas, etc. O fato é que eu vou falar com 20 milhões de pessoas sobre assuntos que quem não tem acesso sofre muito mais nessa vida. E se isso não é importante, cara, eu não sei mais o que é. Isso é muito importante. Eu vou falar de forma transparente. Eu vou ser eu lá dentro, sempre sou eu. Sempre sou eu, cara. Sou eu do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir. Eu vou ser eu, vou falar sobre assuntos importantes. Vai falar, não, o Felca, na realidade, ele, além de satanista, além de ocultista, além de alienígena, porque o vídeo da doação, na verdade, foi um grande plano das massas superiores. Que aconteceu? Cara, foi eu no meu quarto, com a minha galerinha, meu editor, o Jay, as pessoas que tá comigo, o Stractus Vandi. O Stractus Vandi, ele fez algumas partes do roteiro, o Stractus Vandi passava todo o roteiro comigo, o Stractus Vandi, porra. Minha galerinha, a gente foi lá, a gente fez o vídeo, editou, gravou, estudou, pesquisou, corre ali pro ano e tal, fez o vídeo, ajudou as pessoas, que legal. Não, na verdade é um grande plano satânico. Um grande plano satânico. Daí eu deixo levar, não ligo não. E daí o que acontece? Daí falaram isso. Cara, o que acontece? Daí começaram a falar que na verdade... Falaram a mesma coisa basicamente da Globo.
E eu já expliquei, eu vou estar trazendo saúde mental para pessoas que não têm acesso a isso. E eu estou lá como apresentador, da forma mais responsável possível, com psicólogos passando todo o corre e tudo mais. Vai ser episódios contados, então não vou ficar fazendo... Eu vou falar sobre o que eu tenho para falar e ficou tudo certo. Daí, nisso, além do Felca estar sendo controlado por forças superiores, ocultista, demônio, alienígena, ele também vai ser político. Eu tenho certeza, eles falaram muito, eu tenho certeza que o Felca vai entrar pra política, e deixa aqui registrado. Eu nunca vou entrar pra política, parceiro. Nunca vou entrar pra política. Nunca vou entrar pra política, cara. Deixa registrado aqui. Nunca vou entrar pra política. O meu corre, cara, é ajudar pessoas, é fazer o melhor que eu posso com a minha vida. A política, eu sei que a pessoa que entra na política, ele pode até entrar com a intenção de ajudar pessoas, mas eu não sou idiota. Ali é um ninho de cobra, ali é um lugar onde tá todo mundo se comendo, não é minha parada. Minha parada, eu acho que com uma câmera eu consigo fazer muito mais do que estando naquele ambiente. No fim, fica a pergunta incômoda. Será que os fins, mesmo que seja a nobre causa da saúde mental, realmente justificam os meios nesse caso? Justificam se associar a quem ele criticava e ser indiretamente financiado por práticas que ele mesmo condenava? Para mim, a resposta tende a ser não. Eu reconheço a força dessas preocupações sobre a hipocrisia. É impossível não reconhecer, especialmente no que toca às bets e também a esse histórico da Globo com a questão da adultização. É um ponto muito sensível, sim, que complica bastante qualquer narrativa de uma estratégia puramente benéfica ou calculada. É o grande nó dessa história. E eu também admito que a pauta da saúde mental é, de fato, extremamente relevante, urgente nos dias de hoje. E que a história pessoal do Felca, o sofrimento que ele relata com o bullying, pode sim ser um fator motivacional genuíno nessa escolha dele. Mesmo que as contradições persistam e sejam, na minha visão, muito difíceis de ignorar ou de justificar. Como fica claro para todo mundo que acompanhou aqui, a situação é cheia de nuances, né? Multifacetada, ambígua e totalmente aberta a interpretações conflitantes. Não tem resposta fácil, não tem um veredito simples para dar neste momento. Exatamente. O debate está longe de terminar e a gente convida você que acompanha a gente aqui no Tesouro da Mente a refletir sobre todos esses argumentos que a gente trouxe, a buscar mais informação e a formar a sua própria conclusão. Afinal, quais são os limites da integridade quando se busca um alcance maior? Uma plataforma que a gente considera controversa invalida automaticamente uma mensagem que pode ser positiva? A hipocrisia em um aspecto anula o mérito da luta em outro? São perguntas difíceis, mas que esse caso do Felca nos força a confrontar. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, participe dessa conversa. O seu like é muito importante para a gente continuar trazendo essas discussões aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere deixar um valeu demais. A força do Tesouro da Mente está justamente na nossa comunidade, que é engajada, que pensa, que debate. É isso. Há muito mais a se ponderar sobre este caso e todas as implicações dele para o mundo dos influenciadores, da mídia, da nossa sociedade. Continuem buscando diferentes perspectivas, questionando. Até a próxima discussão. Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos, com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.